Olá a todos, bem-vindos ao canal O Caminho e espero desde já que esteja tudo bem convosco e que tenham passado uma semana abençoada. Quero também convidar a todos aqueles que acompanham e aqueles que estão a assistir pela primeira vez a inscrever-se no canal para que assim todos possamos crescer na Palavra de Deus e fazer também crescer este canal para que assim possa cada vez mais e mais compartilhar a Palavra de Deus convosco. Quero também convidá-los a tocar no sininho para que assim eu possa saber até que ponto vocês estão se a agradar da Palavra de Deus que eu levo até vocês, que espero que mude a sua vida, assim como também mudou a minha. Hoje quero trazer uma palavra até vós bastante importante e desde já eu peço para que escutem o vídeo até final, porque ele irá transformar de certeza absoluta as vossas vidas, assim como também transformou a minha. E quero falar acerca de renove a sua mente. E o porquê de renovar a sua mente? Eu quero lhe começar por um pequeno exemplo. Imagine um ladrão que entra em sua casa de noite e leva o espelho, leva uma garrafa, leva coisas simples. O que é que você pensaria desse ladrão? Olha, não é nada inteligente. Agora, imagine um ladrão extremamente inteligente. O que é que ele vai fazer? Vai entrar em sua casa e vai procurar com calma, com astúcia, o importante, que é o ouro, a prata, o dinheiro, tudo aquilo que você tenha de valor. Então, ele vai roubar aquilo que é importante para si. Então, o que é que eu quero trazer com este exemplo? Quero trazer que há um ladrão muito mais inteligente que estes dois, que é um ladrão extremamente perigoso, a qual Deus nos alerta para estarmos atentos em relação a ele. Em João 10:10 diz assim: o Satanás, o ladrão, é que veio para matar, roubar e destruir. Então, Satanás, ele é que veio para matar, roubar e destruir. E então, o que é que ele quer roubar da sua mente? A palavra de Deus. O tesouro que Deus lhe deu para você ter e guardar na sua mente, para que assim possa viver uma vida diferente de que não ter esse tesouro na sua mente. Satanás deseja roubar o ouro e a prata que nela existem na palavra de Deus. E nós vamos comprovar isso através de versículos bíblicos, porque não é as minhas palavras, não é aquilo que eu digo, mas sim versículos bíblicos que são a palavra de Deus é que vão transformar a sua vida. E isso é que é extremamente importante. Em Salmo 19 diz assim: compara a palavra de Deus ao ouro. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Ela é comparada também à prata. E diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras como a prata refinada, de forno de barro, purificada 7 vezes mais. E diz isso em Salmo 12, versículo 6. E em relação ao ouro, diz no Salmo 19:10. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é preciosa. É comparada ao ouro e à prata, que são os dois metais preciosos, que para o mundo têm um valor monetário, mas para nós, como os cristãos, tem um valor extremamente importante, pois ele vai fazer com que nós vençamos nesta vida, neste mundo. Ele fará qualquer coisa, o diabo fará qualquer coisa para roubar de si o ouro e a prata, que são precisamente a palavra de Deus. Satanás, ele está tão empenhado em roubar a palavra de Deus da sua alma, da sua mente. Essa determinação obedece a várias razões, porque a palavra de Deus, ela é valiosa, o quanto é boa para si. Sabe também que ela é uma arma poderosíssima, pois que é com a palavra de Deus que você
vai derrotar Satanás e o vai impedir de ter primazia na sua vida ou fazer o que quer que seja com a sua vida. Nós podemos ver em Salmos o salmista, ele se alegra quando encontra a verdade de Deus e afirma que são abundantes. Diz no Salmo 119, versículo 72, diz assim: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou em prata. E Satanás sabe disso. Ele sabe que a palavra de Deus na sua boca, ela é tão importante, que só essa palavra, só a palavra de Deus na sua boca o derrotará. Por isso é mais importante a palavra de Deus do que o ouro e a prata, do que muito dinheiro. O dinheiro não derrota Satanás, o ouro não derrota Satanás, a prata não derrota Satanás, mas a palavra de Deus sim, derrota-o e faz com que ele deixe de ter primazia na sua vida. E agora você pode perguntar, mas como é que Satanás me rouba a palavra? Meus amados, ele ataca a sua memória fazendo com que você se esqueça da palavra e não a use. Este é o segredo diabólico. E muitos cristãos não sabem disso. Por muito tempo que andam na igreja, por muito tempo que ouçam, se eles não guardarem a palavra de Deus na sua mente, se eles não a utilizarem, o diabo vai ter sempre primazia nas suas vidas. Satanás opera com tanta subtileza que as pessoas nem chegam a notar-lhe a sua presença. Nós sabemos perfeitamente o cristão que está na palavra de Deus, que escuta a palavra de Deus, que faz a palavra de Deus, ele consegue detectar quando o diabo está a se ativar, quando o diabo está a se mover para lhe roubar a palavra. Mas para isso é preciso que o cristão tenha comunhão com Deus, ande na palavra de Deus, saiba quem é Deus na sua vida. Jesus sabia que entre ouvir e executar a palavra há frequentemente um lapso, há um tempo que decorre. A pessoa ouviu a palavra, escutou a palavra e há um tempo para a pôr em prática. Por isso, quando o cristão não põe a palavra em prática, Jesus lhe chama de ouvintes esquecidos e advertiu-os em relação à técnica sorrateira e desleal que Satanás tem para provocar-nos o esquecimento, sem nos apercebermos que a solução para tal problema é agarrarmos-nos à palavra e praticá-la. Porque quando nós nos agarramos à palavra de Deus e a praticamos, logo bênçãos vêm para a nossa vida. E é isso que o diabo não quer. Ele não quer que você usufrua das bênçãos de Deus. Ele não quer que você tenha a vida de Deus, a saúde de Deus, a prosperidade de Deus, a paz de Deus. Ele não quer nada disso. Então, como ele não quer nada disso, é isso que ele vai fazer, vai procurar roubar-lhe a palavra. Há coisas, tome nota disto que é importante, há coisas, porém, que ele nunca tentará roubar do banco da sua memória, que são os erros e os pecados do passado. Se você permitir, ele fará relembrá-los constantemente. Porque quando você relembra os erros do passado, os pecados do passado, admite que errou, admite que falhou, isso traz perturbação à sua mente. Faz com que você se esqueça da palavra de Deus e reviva as coisas do passado. E é isso que o diabo quer, que você reviva as coisas do passado. O que falhou, o que errou, isso traz tormento à sua vida. Não permita que isso aconteça na sua vida. Em Isaías 43, 18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. E Paulo também ainda disse mais, e diz: avançando para as esquecendo-me das coisas passadas, avanço para as que estão à minha frente, diz em Filipenses 3,13. Avança para as coisas que estão à frente. Se esqueceu do passado. O passado já passou, já não existe. Não se lembre dos pecados, não se lembre das derrotas, não se lembre disso tudo. Lembre-se da vitória que Deus preparou para si. Lembre-se das coisas boas que Deus tem para si. Lembre-se do futuro.
passado já passou. Você já não vai conseguir mudar nada. Você já não vai conseguir alterar nada. Não. Agora você consegue alterar a sua vida com as promessas de Deus e com o futuro que Deus tem para si. Em Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Meus amados, se Deus se esqueceu dos nossos pecados, não se lembra mais, então por que é que eu me hei de lembrar? Porque é que eu me hei de recordar? Mas é precisamente aí que o inimigo se move. É nessa área que ele se move, se mexe, e é aí nessa área que ele consegue fazer com que o cristão, em vez de ter a vitória de Deus, em vez de andar nas bênçãos de Deus, ande na derrota que ele quer que o cristão tenha. Irmão e meus amados, não permita que isso aconteça. Quero trazer de vós 3 pontos bastante importantes, perdão. Os cristãos, a primeira consequência desse ponto é que os cristãos se tornam cativos de Satanás. E Deus nos alerta em relação a isso. Em Isaías 5,3 diz: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. O meu povo será levado cativo. Levado cativo por quem? Por esse inimigo que se chama Satanás, quando ele consegue roubar-lhe a palavra de Deus e fazer com que você ande naquilo que ele quer. Alguns cristãos estão fisicamente escravizados a Satanás, enfrentam doenças, vícios, certas condições de saúde que os atormentam constantemente. Muitos são enganados por ele, encarando as doenças como uma maneira de, pelo sofrimento, se tornarem semelhantes a Cristo. São escravizados por Satanás, porque não conhecerem as provisões do Senhor para o seu corpo físico. E o Senhor, o nosso Deus, o grande Deus, Ele já disse que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Então não temos que viver com problemas de saúde, com aflições, com falta de dinheiro, com problemas que existem neste mundo. Não, Deus já nos livrou de tudo isso. Se o cristão se considera impotente é porque está a se ver através das mentiras de Satanás. É aí que ele é escravizado. Mas Deus diz que, na sua palavra, em João 8, 31 e 32, diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que é que nos vai libertar das mentiras de Satanás, dos enganos de Satanás? Desse ladrão que veio para matar, roubar e destruir e que veio para tirar a paz, não só do mundo, mas também a muitos cristãos que se deixam enganar por ele. Então, a verdade é a palavra de Deus. Pode? Amém? Existe também a consequência número 2. Se Satanás o mantiver cativo, você poderá ser destruído. Então, como é que o diabo consegue destruir o cristão? E nós, meus amados, de certeza você conhece pessoas que eram tementes a Deus, que andavam na palavra de Deus, mas de repente você vê que a vida deles começou a ficar totalmente destruída, sem nexo, perderam o casamento, perderam finanças, perderam saúde, perderam tudo. Porquê? Porque se esqueceram verdadeiramente da palavra de Deus. Esqueceram-se de quem eram em Cristo e deixaram que Satanás os enganasse. Por isso dizem Oséias 4,6, todos nós muitos conhecemos este versículo: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Meus amados, nós estamos a lidar com um inimigo sobrenatural, hostil, que odeia a raça humana e com uma violência difícil de ser avaliada por nós mortais. Meus amados, então Deus diz que se nós nos esquecermos da sua palavra, Ele se esquecerá, nos rejeitará. Porquê? Porque se nós nos esquecemos da palavra de Deus, se nós não praticarmos a palavra de Deus, se nós não fizermos e andarmos na palavra de Deus, o diabo consegue nos enganar. Ele é um inimigo astuto. Ele sabe como é que há de destruir a mente do cristão, sabe como é que há de roubar a palavra da mente do cristão. Então, meus amados, se nós não estivermos no jugo de Deus,
se nós não estivermos sobre a unção de Deus, se nós não estivermos sobre a palavra de Deus, de certeza que estaremos sobre outro jugo. Não quero estar nesse jugo, quero estar no jugo de Deus que Ele preparou para si, para você ter uma vida cheia de sucesso e abençoada. Podemos contar com uma arma poderosa que torna ineficaz. A palavra de Deus diz em versículo 11, capítulo 12, diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Use esta palavra de Deus. Recuse-se a esquecer-se da palavra de Deus. Utilize a palavra de Deus e o sangue de Jesus, e assim esse inimigo, ele será derrotado. E será um eterno derrotado na sua vida. E agora quero que você também, a consequência número 3. Quando Satanás faz esquecer a palavra de Deus, ele pode assenhorar-se da sua mente, induzindo-o a alimentar pensamentos reprováveis. Em Romanos 1:28 diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Veja, como eles não se importaram com a palavra de Deus, não ligaram nenhuma a Deus, não quiseram saber de Deus, não se importaram com a palavra de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Permitiu que o diabo o roubasse, permitiu que o diabo mexesse na vida desse, tal como mexeu com Jó. Veja, Jó, ela era uma pessoa temente a Deus, e o diabo foi perante Deus e induziu e falou a Deus: não, se tu não o protegeres, se tu não fizeres isto e aquilo, ele vai te abandonar, ele vai se esquecer de ti. É isso que Deus alerta ao cristão: não permita que isso aconteça. Não seja como Jó, não se deixe esquecer da palavra de Deus, não se afaste da palavra de Deus, não se esqueça de quem é Deus na sua vida. Agarre-se e viva debaixo da sombrinha de Deus. Por isso, meus amados, em Romanos 28 é importantíssimo para nós. Se nós não andarmos na palavra de Deus, Ele permite realmente que o diabo nos roube e faça com que nós percamos as bênçãos de Deus, percamos a saúde de Deus, a vida de Deus, a prosperidade de Deus. Meus amados, é com estas palavras e com este versículo bíblico que eu quero deixar no vosso coração, para que você se fortaleça na palavra e ande cada vez mais e mais nos caminhos de Deus, utilizando e meditando, buscando a palavra de Deus, lendo e relendo, colocando versículos bíblicos no seu coração e na sua mente, para que o diabo não possa roubar da vida plena e satisfatória com Deus. Então, meus amados, eu me despeço aqui e exortando-vos: não permita que o diabo roube a sua mente, roube a palavra de Deus de si. Então, até uma próxima, e espero que as bênçãos de Abraão estejam com todos vós. Mais uma semana, consecutivamente, semana após semana, eu irei colocar a palavra de Deus nos vossos corações, assim como Deus colocou no meu. Até uma próxima.